Aleluia, Jesus. Eu trago a saudação do pastor Manuel Júnior, da Igreja Evangélica da Praia Grande, e foi exatamente o lugar onde eu e minha esposa ceamos na noite de ontem. Que dia que ia ser aqui, pastor? Segundo domingo. Não deixe de cear, viu? Você que está de acordo com a palavra do Senhor. Não deixe de cear. Segundo domingo de cada mês aqui. Glória a Deus. Na Monte Moriá. Quero agradecer ao pastor Fábio, esse homem que tem um chamado maravilhoso, tremendo, e que nós nos conhecemos, como ele disse, há muito tempo. E eu tenho a alegria de poder dizer que eu sou amigo dele. Glória a Deus. Porque quando nós estamos ligados no mesmo Espírito, o Espírito de Deus, independente de você se ver todo dia, se conversar todo dia, você sente aquela ligação que vem do céu. Você sente que você está ligado no Espírito com essa pessoa. Então, nós estamos ligados no Espírito. Assim como eu estou ligado no Espírito com o irmão Luiz Neves, a sua esposa, que também nós conhecemos há muito tempo. E na verdade, todos nós estamos ligados em Espírito. E eu tenho uma alegria muito grande de estar nesses últimos dias, últimos meses, caminhando com um milagre ao meu lado. Eu nunca, para falar a verdade, eu não imaginava que um dia eu pudesse andar com um milagre ao meu lado, testemunhando por onde nós passamos, levando a palavra do Senhor, incentivando, animando tanta esperança ao povo de Deus. Essa mulher é um milagre. Assim como eu e você somos um milagre. Porque quantos livramentos Deus já nos deu? Quantas vezes Deus nos livrou da cilada do adversário? Quantas vezes Deus nos livrou de cilada? Quantas vezes Deus nos livrou de investidas? Então nós somos um milagre. Um milagre por estarmos aqui nessa noite congregando, louvando e adorando o nome do Senhor. Porque como já foi dito aqui pelo meu irmão, muitos gostariam de estar no seu e no meu lugar e não podem. Alguns estão presos, alguns estão hospitalizados, outros partiram sem ter a oportunidade de aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas nós estamos aqui nessa noite, então nos alegremos por isso, porque eu e você somos privilegiados. Eu vou ler inicialmente um versículo que fala de Jesus, mas não é exatamente a palavra que será pregada. Mas eu acho muito importante nós resgatarmos, através da boca do profeta Isaías, ali no capítulo 9, a partir do versículo 6, de quem nós estaremos falando nessa noite. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto na minha, na tua vida, na tua igreja. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 2.
nós vamos ler uma parte do capítulo 2, a partir do capítulo 3, e depois nós vamos pular, coincidentemente, também para o capítulo 6. E 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. Vamos ler a partir do versículo de número 1, capítulo 2, versículo 1. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizerdes, e por onde quer que fores. Glória a Deus. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Pode continuar no capítulo 6, que eu vou ler somente o pedaço. Mas antes, você viu como Deus revela em poucas palavras, num versículo, o que eu e você temos que fazer, porque esse conselho que foi dado a Davi serve para mim e para você, e para todos aqueles que creem e que depositam a sua confiança, a sua fé no nome do Senhor. Glória a Deus. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos. Aleluia. O grande problema é que nem todos têm essa oportunidade. Alguns por ignorância, outros por má intenção, outros porque não querem, outros porque não acreditam e outros porque são enganados. Mas nessa noite, eu creio que nós estamos no meio de um povo extremamente consciente e convencido de que nós pertencemos ao Senhor. E é no nome santo de Jesus Cristo que nós nos apresentamos diante de Deus, e no nome do Senhor, tudo que pedirmos Ele o fará. Glória a Deus. Eu estou aqui nesse momento sentindo algo poderoso da parte do Senhor. Eu creio que muitos estão sentindo a mesma coisa, porque não tem como deixar de sentir a partir do momento que você tem a consciência de que você tem um dono. A partir do momento que depende, está claro aqui, está bem claro para mim e para você, depende de você fazer a vontade de Deus, estar agindo de acordo com a vontade do Senhor, obedecer os seus preceitos, os seus mandamentos, fazer aquilo que agrada a Deus, e no nome de Jesus. Glória a Deus. As portas, muito obrigado, irmãos. As portas vão se abrir, os muros vão cair, Glória a Deus. as montanhas serão removidas, nenhum obstáculo poderá resistir ao nome do Senhor. Eu creio. Glória a Deus. Irmãos, quando eu recebi a notícia de que essa varoa das cãs brancas, de 62 anos, estava doente, meu mundo praticamente acabou. Eu falei para ela e falei para minha filha: se ela tiver que morrer, que Deus recolha a mim, porque meus netos precisam dela, minhas filhas precisam dela, os meus genros precisam dela,
Os meus irmãos e irmãs precisam dela. E eu, se Deus me permitir, quero também ter essa relação e essa dependência dos meus irmãos. Mas eu creio que ela, minha esposa, tem muito mais a dar do que eu. Porque a mulher, ela tem uma sensibilidade muito mais aflorada. Porque a mulher, ela é muito mais sensível. A mulher, ela é muito mais comunicativa. A mulher é muito mais acolhedora do que o homem. Glória a Deus. Então, se Deus resolver levar um dos dois, naquele momento eu falei que leve a mim, porque a minha esposa tem muito a cooperar ainda para o reino do Senhor. Não que eu não tenha, mas entre eu e ela, que seja ela. Mas imediatamente após a cirurgia ela falou: acabou. Não vou precisar fazer dieta, não vou precisar comer alimentação especial, não estou proibida de nenhum tipo de alimentação. Sim, vou ter que de tempos em tempos estar lá no hospital fazendo alguns cuidados, né? Mas não tenho que me submeter a nenhuma regra que seja rígida. Eu dei glória a Deus e falei glória a Deus, porque a obra será feita e continuada com a presença dela. Vamos à palavra do Senhor. Obrigado, Jesus. 1 Reis capítulo 6, a partir do versículo de número 1. Como eu já li uma parte da palavra que ficou ali mencionando o que foi dito a Salomão, então vamos partir para aquilo que Deus colocou no meu coração. E quero dizer para os irmãos, essa palavra ela foi introduzida no meu coração antes mesmo do convite do pastor Fábio. Glória a Deus. E quando ele nos fez o convite, eu pedi a Deus que me desse uma palavra, fiz um compromisso com Deus, orei a Deus, entrei na minha intimidade com Deus, e Deus confirmou aquela palavra que tinha sido dada 3 dias antes. E aí eu fui tentar saber o motivo, e vocês vão saber agora o motivo. Glória a Deus. Nessa noite nós vamos falar do templo do Senhor. Glória a Deus. Vocês já ouviram falar do templo do Senhor? Nós podemos dividir em 3 etapas: o templo espiritual, o templo celestial, a morada eterna, a morada celestial, aquela que nos aguarda todos nós, aquela que todos nós iremos morar. O grande templo divino, a morada celeste, a morada eterna. Podemos dividir entre o templo físico, que é exatamente esse em que estamos agora. Nós estamos no templo físico, que é o templo da terra, o templo que Deus inspirou na vida do pastor Fábio para que criasse essas portas, abrisse essas portas, chamada Monte Moriá, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, edificando a nossa vida, a nossa alma, aprendendo da parte do Senhor, na comunhão do Senhor. Esse é o templo físico. O templo físico e pessoal, que é a nossa morada, a nossa residência, que é onde todos nós, todos os dias, estamos com os nossos familiares. Eu e você, eu e minha esposa, eu e meus netos, eu e meus genros, eu e minha mãe, meus irmãos. Esse é o templo pessoal. Então, templo espiritual, templo físico na terra e templo pessoal. E não digo que é uma coincidência, mas vocês estão se preparando para erigir, para a construção do templo físico maior que esse, talvez até melhor localizado, um templo que vai
naturalmente atrair muito mais pessoas sedentas pela palavra de Deus, muito mais necessitadas da palavra do Senhor, pessoas que estarão certamente se incorporando e participando juntamente com todos nós no mesmo lugar, glória a Deus, no templo físico que é a igreja. Todos sabem que Davi queria construir um templo, mas o Senhor falou para ele: não vai ser você, vai ser o seu filho, porque Davi tinha participado de muitas batalhas, muitas guerras, e o Senhor disse para ele que essa missão ficaria com o filho dele. E o filho dele, de fato, quando na sua sabedoria ele conseguiu reinar num período em que não havia tantas guerras, não havia tanto derramamento de sangue, não havia tantas lutas. Então o que acontece? Ele pôde se dedicar quase que integralmente à construção do templo. Então no ano de 480, depois de saírem do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado, começou a edificar a casa do Senhor. Isso está em 1 Reis, capítulo 6. A casa do Senhor, para que vocês tenham uma ideia, isso é importante você abrir o seu entendimento espiritual, para você entender o que vai ser falado aqui nessa noite. Glória! A casa de Deus, que foi orientada para que Salomão fosse construído, e também tinha um engenheiro chamado Hirão, que foi convocado, que era conhecido de Davi, que foi chamado por Salomão para que ajudasse na construção do templo. Tinha as medidas todas certinhas. Todas as orientações de Deus estavam passando por Salomão. Todas as medidas, todos os materiais, todas os tipos de madeira e tudo que era necessário, Deus ditou detalhadamente para Salomão. Aleluia! O que isso quer dizer para mim e para você espiritualmente? Que no templo de Deus, que no templo que nós podemos citar novamente, o templo físico, o templo espiritual, o templo pessoal, que é onde está relacionado você, seu esposo, sua esposa e você, os seus filhos, tudo tem que estar no seu devido lugar. Tudo tem que estar de acordo com as orientações de Deus. Tudo tem a sua medida certa. Porque se houver algo fora do lugar, não vai dar certo. Não adianta você construir uma casa de tijolo e no meio do tijolo você colocar barro. A casa não vai se sustentar. Não adianta você fazer um piso. Eu não sei exatamente o nome desse material, mas não adianta você colocar no lugar do piso areia, ou terra, ou mato. Não. De acordo com a vontade do Senhor, quando ele passa a orientação para Salomão, ele fala entre outras coisas: o Senhor meu Deus, o Senhor teu Deus. Ele fala assim, as medidas: um côvado, do cotovelo até o médio, é a medida que Deus usa. Um côvado. Agora, a casa do Senhor, ela tem 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Primeiro, Deus usa uma medida humana para a construção do templo. Ele não utiliza a orientação para usar régua. Ele fala um côvado, que é isso aqui, ó. A ponta desse dedo maior até o cotovelo. Isso é um côvado. Essa é a medida que Deus fala para Salomão utilizar para a construção do templo. Um côvado é isso. E a medida é de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura.
até nessa medida, Deus está usando a sua criação, o homem, para definir o tamanho do templo. Então esse templo é voltado para as nossas necessidades espirituais. Aleluia. Então entenda da seguinte maneira: você acha que o pastor Fábio, ele vai dirigir, coordenar um processo onde a construção do templo vai ser feita de qualquer maneira e de qualquer jeito? Você acha que ele vai permitir que embaixo do púlpito tenha uma armação de ferro com soldas de ferros? No templo de Salomão, foi utilizado que tipo de recurso para que houvesse a construção do templo? Na construção do templo só foram usados blocos dourados nas pedreiras e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo. Nenhum barulho de martelo. Está ali em 1 Reis, capítulo 7. Eu estou falando do templo de Salomão, mas aí eu vou dizer por que eu estou falando isso. Você vai dizer, irmão, não pode fazer barulho para a construção do templo? Veja bem, vamos ler e aí você vai entender o que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. Edifica-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando se edificavam. Não se ouviu, não quer dizer que não foi usado, mas não se fez escândalo. Aleluia. Irmão, hoje em dia, tudo que nós fazemos, nós temos que divulgar na internet. Nós temos que usar o Instagram, o TikTok, nós temos que usar o X, nós temos que usar o Facebook, nós temos que usar tudo que existe para que todos saibam o que nós estamos fazendo. Mas não foi assim que Deus fez. Até porque não havia as redes sociais, mas havia o boca a boca, havia as escritas através dos materiais existentes na época, mas não se fez alarde nenhum. Eu creio que aqueles homens, ao levantar o templo, entraram em oração, entraram em intercessão. Com certeza eles fizeram jejum, com certeza eles fizeram todo tipo de coisa para agradar a Deus, para que o templo fosse feito. Como é que foi dito aqui que não havia barulho? Irmãos, no silêncio eles ouviam a voz de Deus dizendo: faça assim, faça assado. É desse jeito, a medida é essa, o material é esse. Vamos avançar. Limites saudáveis, princípios de Deus. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Está em Provérbios 24, 3, 4. Com discernimento se consolida. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem. Irmãos, vocês estão de parabéns. Sabe por quê, irmãos? Eu já tinha ouvido falar que o templo está sendo construído, mas esse homem está construindo com uma sabedoria tão grande que não está havendo tumulto, não está havendo barulho, não está havendo confusão. Você sabe por que eu creio que o templo está sendo construído, erigido? Sabe por que eu creio? Porque foi esse homem que me falou. E porque quando eu olho para vocês, eu vejo o olhar da esperança, eu vejo o olhar da fidelidade, eu vejo o olhar da alegria, eu vejo o olhar de
sentimos a alegria. Porque quando o templo estiver pronto, todos saberão que o templo foi erigido e que naquele lugar, assim como é nesse lugar, habita o Senhor. Não se fazia alarde, não se publicava nas redes sociais, até porque não havia. Não se espalhava a notícia indevidamente. Era foco na vontade de Deus. Era a fé do povo. Era a vontade do povo. A alegria contagiante do povo. Voltando seus ouvidos para o Senhor. Ouvindo a voz de Deus dizendo: é assim. Salomão ouvia a voz de Deus e dizia: o Senhor falou que é desse jeito, vai ser desse jeito. Aleluia! Glória a Deus. Versículo 11. Versículo 11. Capítulo 6, versículo 11. Então veio a palavra do Senhor a Salomão. Você vai ver algo maravilhoso da parte do Senhor. Aleluia, Jesus. Quanto a essa casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a teu pai. Habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Assim edificou Salomão a casa e a arrematou. Irmãos, os tempos são outros. As necessidades são outras. Aquilo que está à disposição dos construtores, dos engenheiros, são outros. Mas algo não mudou. Quando Deus se agrada, Ele opera. E quando Ele opera, ninguém, nada existente na terra, no mar, no fundo da terra, nas profundezas, nada existente em cima da terra, nada existente no ar, nada existente vai impedir, porque é propósito do Senhor. E se é propósito do Senhor, Ele se responsabiliza. Aleluia, Jesus. Enquanto essa igreja continuar fiel a Deus, enquanto você continuar obedecendo os mandamentos, os preceitos do Senhor, Deus vai continuar agindo, Deus vai continuar fazendo, e os obstáculos que surgirem, todos eles cairão por terra. E eu vou profetizar nesse momento. Eu não sou profeta, mas Deus, quando quer, me usa na profecia. Mas eu creio que essa profecia que está sendo liberada aqui não está sendo somente no meu coração, mas também está no seu coração. Nesse lugar, nessa igreja, habitará o Espírito do Senhor. E muitas almas necessitadas, muitas pessoas doentes, debilitadas, muitas pessoas cansadas, pessoas que até estão desanimando, estão entristecidas, algumas pensando em até tirar a própria vida. Essas pessoas adentrarão nesse santuário.
Eu já quero agradecer a vida, aleluia, do nosso irmão Marcos, aleluia, pastor Marcos, a esposa, aleluia, glória a Deus, né? Palavra, meu amado, aleluia, glória a Deus, que eu tomo posse, aleluia, sai daqui, meu amado, com a sua vitória. Aleluia, glória a Deus. Deus é contigo, aleluia. Olha para o teu irmão e fale para o teu irmão: Deus é contigo, aleluia. A palavra hoje foi sobre a obediência, meu amado, aleluia. Se você requer algo de Deus, tem que ser obediente, aleluia.